Fala pessoal, tudo bom? Sou o professor Jailson Lourenço. Na aula de hoje vamos aprender sobre logaritmo, esse tema que você estava procurando para entender de maneira rápida. Então assista esse vídeo até o final, se inscreva e acompanhe os demais que virão sobre este assunto. Aqui você vai aprender de forma rápida e prática, beleza? Fique comigo até o final. Bom, pessoal, e aí? Vamos ver, logaritmo. Então, veja, é um expoente x que, ao elevar uma determinada base a, obtém-se o resultado b, que é chamado de logaritmano. Então, veja, na definição do logaritmo, então, a gente lê da seguinte forma, log, né? Ou seja, logaritmo de b na base a igual a x. Se somente c, o a elevado a x for igual a b. Então, uma observação, o A e o B sempre tem que ser números reais positivos. Então, jamais você pode, né, estar usando valores negativos para esses dois itens aqui, ó. O A, que é a base, e o B, que é o logaritmano, certo? E o A tem que ser diferente de 1, porque você lembra lá das potências que, quando a base é 1, não importa quão grande for o expoente, o resultado final sempre vai ser igual a 1. Por isso, o A não pode ser igual a 1. Então, aqui nessa aula, a gente vai ver três situações. A primeira dela é quando apresenta-se o seguinte enunciado. Calcule o logaritmo em cada caso. Então, veja, aqui a intenção é obter o valor do x, né? Ou seja, como chegarmos a esse resultado? Como descobrir qual é o logaritmo, né, de cada número desse que está aqui representado? Veja, aqui, ó, no item A, o logaritmano é 125. No item B, o logaritmano é 1/8. No item C, o logaritmano é o número 4. Então, você percebe aqui, ó, números inteiros, tá? Positivo, números grandes, vamos assim dizer. Número pequeno, tá? Números decimais. E aqui um número pequeno, certo? Então, o primeiro caso, logaritmo do número 125 na base 5 igual a x. Então, veja, pessoal, o que é que você tem que fazer inicialmente? Essa igualdade, 5 elevado a x é igual a 125, exatamente o que está aqui, ó, na definição. Então, 5 elevado a x igual a 125. O que é que você tem que pensar agora? Você tem que escrever, né, uma igualdade entre duas potências. Uma potência já está aqui representado, né, 5 elevado a x. E agora você tem que transformar o número 125 em uma potência. Como que você faz isso? Fatorando o número 125. Lembra? Aquele processo em que a gente pega o número 125 e vai fazendo divisões sucessivas. É claro, divisões essa por qualquer número? Não, somente para o número primo, né? E que seja divisor do número 125. Então, você sabe e deve lembrar, né, que 125 termina em 5, portanto, o divisor vai ser o número 5. Fazendo a divisão para 5, você vai obter o resultado 25, certo? Fazendo novamente a divisão por 5, encontra o número 5. E dividindo novamente por 5, encontra o resultado 1. Portanto, você viu que aparece o número 5 exatamente 3 vezes, não é isso? Então, a gente pode escrever essa igualdade, ó. 5 elevado a x é igual a 5 elevado a 3. Por que 5 elevado a 3? É exatamente o número 125 escrito na forma de uma potência. Aí um detalhe, pessoal, como aqui as potências são iguais, né? E a base é a mesma, consequentemente, o expoente tem que ser o mesmo. Portanto, aqui, ó, o logaritmo, né, procurado é exatamente o quê? Ó? O número 3, certo? Então, aqui, número 3. Esse é o logaritmo. Item B. Logaritmo de 1/8 na base 2 igual a x. Qual deve ser, então, esse valor? Veja. Aqui a gente vai fazer o mesmo processo. Então, como você pode observar, ó, o 2 elevado a x igual a 1/8. Veja, pessoal, qual foi o procedimento aqui? Toda vez quando aparece uma fração nesse formato, em que o numerador é igual a 1, certo? Então, a gente sabe que aqui está falando do inverso do número 8. Então, representamos
da seguinte forma: 8 elevado a menos 1. Você sabe que o número 8 ele pode ser transformado em uma potência de base 2, tá? Então, é o 2 elevado a 3. Aqui, aplicando uma propriedade, tá, das potências, né? Então, multiplicando esses dois expoentes, ó. Então, 3 vezes o menos 1 vai ficar menos 3. E aqui, sim, a gente tem uma igualdade de duas potências, ó. As bases são iguais, consequentemente, o expoente também tem que ser igual. Então, aqui, x igual a menos 3. Portanto, o logaritmo de 1/8 na base 2 igual a menos 3. Item C, logaritmo de 4 na base meio. Então, qual deve ser esse valor? Veja. Então, aqui, ó, a gente faz, tá? O mesmo processo. Então, aqui a base é meio, né? Então, vai ficar meio elevado a x igual a 4. Observe, novamente apareceu fração com numerador igual a 1. Então, aqui trata-se do inverso do número 2. Então, 2 elevado a menos 1, certo? Aqui, multiplicando com x, então vai ficar 2 elevado a menos x, que é igual a 2 elevado a 2. Veja que o número 4 aqui eu já transformei em uma potência de base 2. Porque, como falei antes, você sempre tem que trabalhar com igualdade de potências. Então, aqui, 2 elevado a menos x igual a 2 elevado a 2. Consequentemente, vai ficar menos x igual a 2, que você sabe que você está procurando o valor do x e não menos x. Então, multiplicando por menos 1, fica que x é igual a menos 2. Portanto, o logaritmo de 4 na base meio é igual a menos 2. Beleza? Bom, a segunda situação, pessoal, veja, é quando pede para calcular, determinar o valor da incógnita em cada caso. Nessas situações em que pergunta qual é o valor da base ou qual é o valor do logaritmando. Então, item A. Afirma-se que o logaritmo de 625 numa determinada base é igual a 4. Então, qual deve ser o valor dessa base? Então, veja. Primeiro passo, a gente escreve aqui a definição, tá? Ó, o A elevado a 4 é igual a 625. Qual deve ser o valor do A? Nesse caso, pessoal, você vai estar calculando aqui, ó, a raiz quarta do número 625. Então, esse processo do cálculo da raiz é o mesmo da fatoração, como foi dito anteriormente. Então, aqui, ó, o número 625 ele é dividido sucessivamente aqui, ó, pelo número 5. Então, o que é que a gente observa? A gente vê que o número 625 pode ser escrito como 5 elevado a 4, exatamente a quantidade de número 5 que apareceu aqui. Portanto, a gente diz que o A é igual a 5, ou seja, a base é o número 5, beleza? No item B, o logaritmo de B na base 4 é igual a 3. Qual deve ser, então, o valor desse logaritmando? Então, aqui, ó, a gente simplesmente escreve a potência, tá? 4 elevado a 3 igual a B. Então, reescrevendo aqui, ó, B é igual a 4 elevado a 3. 4 elevado a 3, a gente sabe que resulta nessa multiplicação. 4 vezes 4 vezes 4, que é igual a 64. Portanto, aqui, ó, o B vale 64. Item C. Logaritmo de B na base 1/3 é igual a menos 2. Qual deve ser, então, o valor do B? Então, observe, ó. Escrevendo aqui exatamente a definição, tá? Então, aqui eu sei que o logaritmando é igual a base, que é 1/3 elevado a menos 2. Então, aqui, 1/3, pessoal, representa o inverso do número 3. Então, pode escrever dessa forma, 3 elevado a menos 1. Então, aqui, multiplicando os expoentes, menos 1 vezes o menos 2 resulta em 2. Portanto, 3 elevado a 2 resulta em 9. Então, aqui, o logaritmando é igual a 9. Beleza? Terceira situação, pessoal, é exatamente esta, que pede para calcular o valor do x, a incógnita que aparece aqui, certo? De maneira que o logaritmo vai existir. Então, aqui envolve exatamente a condição de existência de um logaritmo, na qual você deve lembrar que o A, que é a base, tem que ser um número positivo, tá? E diferente de 1. E o B, que é o logaritmando, tem que ser um número positivo, certo?
Então, perceba. Quando a gente escreve x mais 2 maior que zero, estou afirmando o quê? Eu quero descobrir qual é, né, ou quais são os valores do x, né, para que essa desigualdade aqui seja verdadeira, né? Essa inequação aqui seja verdadeira. Então, x mais 2 maior que zero resulta que x tem que ser maior que menos 2. Então, aqui, ó, veja, se a gente faz a troca, coloca x é igual a menos 3, por exemplo. Então, vai ficar menos 3 mais 2, que resulta em menos 1. Então, isso não pode ocorrer, porque o logaritmano nunca pode ser um número negativo. Então, aqui a solução para esse caso é que x pertence aos reais, tá? De maneira que o valor do x tem que ser maior do que o menos 2. Item B, logaritmo, né, de x, né, ao quadrado menos 4x na base x. Então, aqui tem que ter muito cuidado, pessoal. Por quê? Você deve lembrar que tanto o logaritmano, né, que está representado por x ao quadrado menos 4x, tem que ser maior do que zero, quanto a base que está representada por x tem que ser maior que zero e diferente de 1. Então, vamos fazer da seguinte forma. Primeiro passo, a gente vai determinar as raízes desta equação. Por que disso? Porque aí a gente vai saber exatamente, né, onde, né, o ponto é igual a zero, ou seja, onde ocorre a intersecção, né? A gente faz aqui, lembrando que isso é uma parábola, certo? Então, a parábola vai ter ponto em que vai intersectar no eixo x, ou seja, onde é zero. E o que a gente tem que considerar exatamente para quais valores o resultado vai ser, ó, positivo. Então, aqui, ó, a gente resolve da seguinte maneira, tá? Não precisa aplicar a fórmula de Bhaskara, delta, não. Jogo rápido aqui, ó. Que é exatamente, né, essa aqui, ó. Então, x ao quadrado menos 4x igual a zero, a gente pode reescrever na forma de uma multiplicação, tá? Então, em que x vezes x menos 4 igual a zero. Então, aqui a gente usa uma propriedade na qual afirma que o x é igual a zero ou x menos 4 igual a zero. Consequentemente, desta equação, resulta que x igual a 4. Então, a gente analisa, né, se com esses valores aqui vai satisfazer o enunciado. Por exemplo, se o x for igual a zero, será que é possível? Veja, a base tem que ser maior do que zero. Então, x igual a zero não satisfaz. X pode ser igual a 4? Então, veja, aqui, ok. E x ao quadrado, então vai ficar aqui 16 menos 16, que é igual a zero. Então, x não pode ser igual a 4. Portanto, ó, o x tem que ser maior do que 4. A solução, então, é que x pode ser qualquer número real, tá? Desde que seja maior do que o número 4, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido, tá? Acompanhem este canal, vejam os novos vídeos, se inscrevam se não forem inscritos e curtam, que novos conteúdos virão para você aprender sempre mais, beleza? Até a próxima!